É isso aí. Queridos, eu acho que eu nunca compartilhei uma palavra com tanto temor, uma palavra profética, uma impressão profética com tanto temor. Eu estava ajoelhado ali pedindo: Senhor, amansa a minha boca, mas não a ponto de que eu não fale o que o Senhor tem para falar, mas que eu não fale de mim, mas que eu fale o que o Senhor colocou em meu coração. É uma coisa tão simples, tão óbvia, mas nós vamos perdendo essa direção. E quando eu publiquei, apesar de ter publicado naquele videozinho, parece engraçado, mas aquilo tinha um tom de seriedade. E eu gostaria que, principalmente os ministros, os líderes de célula, líderes em treinamento, os diáconos, e até mesmo voluntários, eu gostaria que toda a igreja, que ninguém ficasse andando ou distraído para aquilo que Deus quer nos comunicar hoje. E eu acredito mesmo, querido, que Deus está nos levando para um lugar, um novo patamar, uma nova unção, uma nova forma de ser igreja, de viver igreja. E eu acredito nisso, eu tenho orado para isso, tenho chorado por isso, tenho sofrido por isso. E eu acredito que a gente vai entrar nesse tempo. E eu queria, antes de ministrar a palavra propriamente dita, e eu vou voltar nesse compartilhamento durante a palavra por algumas vezes, eu queria compartilhar com você essa palavra que veio, né? E veio na madrugada de quarta-feira, né? Dormi na terça, na madrugada, por volta de 3:30 da manhã, eu acordei, eu não conseguia. Tem sido assim em todas as minhas noites, raríssimas são as noites em que eu não sou acordado de madrugada, e Deus falando comigo através de sonhos, algo que por um tempo eu falar: Deus, parece que fugiu, eu não consigo mais ter sonhos proféticos, embora tinha, mas não naquela intensidade. Mas depois dessa impressão, isso não foi um sonho, eu fui acordado através de um sonho, mas as impressões vieram depois que eu acordei. E é uma palavra muito séria para a igreja, não é uma palavra dura, é uma palavra séria. E eu queria começar perguntando para você se você já imaginou, ou você pensou que Deus tem algum problema aqui na terra? Deus tem algo para resolver aqui na terra? Deus tem uma questão para resolver aqui na terra? É complicado a gente dizer que Deus tem um problema. Como que Deus Todo-Poderoso tem problema? Deus não tem problema, Ele pode resolver o problema que Ele tiver a qualquer momento. Mas Deus não trabalha assim. Deus não trabalha assim, Deus trabalha com os homens, nunca foi diferente. Qualquer problema que Deus tinha para resolver nessa terra, Ele trabalha desde lá do início. Deus procurou um homem, Deus poderia encher essa terra de homens, como fez Adão com barro. Ele poderia fazer de folha de árvore, de capim, de semente. Ele poderia fazer uma geração para Ele de homens santos, abençoados. Ele podia criar um homem que nunca falha, nunca erra, um homem perfeito. E esse é o desejo, assim Ele o criou, mas o homem não cooperou com esse plano. Então, desde lá do início, Deus fez Adão porque Ele tinha um plano. Vamos chamar esse plano de problema. Deus tinha um problema, Ele queria muitos filhos à sua imagem e semelhança. E Deus usou quem? Adão e Eva para esse plano. E Deus não parou aí. Esse povo se perverteu e Deus chama mais um homem para... Vamos acabar com esse povo que não deu certo esse plano. Veja bem, eu não estou colocando dúvida no poder de Deus na criação, não, mas o plano falhou, não por causa de Deus, por causa do homem. Aí Deus elimina aquela geração e Ele começa em quem? Ele fez de novo? Não, chama Noé. Então a gente vê essa progressão. Depois Ele quer um povo de propriedades, uma nação para Ele. E Ele chama quem? Abraão. Em ti serão benditas todas as nações. Uma grande família surgiria ali a partir de Abraão. Era o que Deus queria. Mas novamente essa família, a coisa não funcionou. E Ele chama então esse povo escravizado no Egito. E Ele chama um outro homem. Deus ouviu o clamor daquele povo e Ele chama Moisés. Chama Moisés para conduzir aquele povo. Querido, e você vai olhando na Bíblia, isso está em toda a Bíblia. Quando Ele vê aqueles filisteus confrontando o povo de Israel e olha, se fosse não dependesse de Deus e de um homem que ousou enfrentar aquele gigante, aquele povo eliminaria fácil o povo de Israel. Mas Ele chama um Davi, um menino, que até para o seu pai era insignificante.
o menor de todos, é o menor de todos lá da casa do pai, como era Gideão, o menor de todos, sempre Deus usando o homem para resolver um problema que ele tinha aqui na terra. E muitos outros, não só homens, mas mulheres, Radassa. Ele sempre usando homens para isso. E quando, querido, a coisa parece que não, na nossa concepção, não ia dar certo com o homem, então ele mesmo se fez homem. Deus se fez na pessoa do seu Filho Jesus 100% homem, para resolver o maior problema que Deus tinha aqui na humanidade. Então ele também veio aqui como homem para que pudesse esse homem, esse Deus homem, cooperar com o seu próprio propósito aqui na terra. O propósito qual era? O original. De sermos filhos de Deus, assim como Ele criou lá no início. E Ele sempre, agora, guarde isso, querido, eu vou voltar aqui nesse ponto. E nessa terça-feira, como eu falei, nós tivemos lá, como falei, uma reunião lá em Curitiba, e o pastor Luciano, ele transmitiu algo que o Senhor havia dito a ele, daqueles jejuns prolongados mais recentes aí. Ele disse que o Senhor falou para ele que a igreja, ela passaria por um tempo muito difícil, de muitos ataques. Mas, querido, ele disse também que virá um tempo de muito crescimento e um tempo também de provisão financeira. A igreja vai passar por um tempo de prosperidade, mas ela vai passar por um tempo de ataque. Mais para frente, no final, eu quero compartilhar a experiência que eu tive em sonho, uma experiência maravilhosa, mas ao mesmo tempo terrível. E voltando ao que o Espírito Santo trouxe ao meu coração na madrugada de quarta, eu comecei a meditar em homens que foram chamados e obedeceram, mas também naqueles homens que foram chamados a cooperar com Deus em seu chamado, eu quero destacar a figura, a pessoa de Jonas. De Jonas. O Senhor chama Jonas para pregar lá em Nínive. O Senhor tinha um problema, vamos chamar assim, lá em Nínive. Uma cidade muito grande, muito próspera, estava perdida em pecado, e Deus queria alcançar aquela cidade. Deus poderia fazer alguma coisa, Ele mesmo eliminar como fez com outras nações aquela cidade, poderia. Deus poderia mandar um anjo lá e todo mundo se converter, Deus poderia mudar a mente, poderia. Mas Ele não faz assim, Ele chama um homem. E aí, querido, Jonas, ele se nega a tomar e toma uma outra direção. Deus diz para Jonas, vai lá e prega para aquele povo, eu quero aquele povo convertido. E Jonas disse, eu não vou lá pregar com ele disse, não falou para Deus. Ele tomou outra direção, ele disse, porque se eu for pregar para aquele povo, eles vão se converter, o Senhor vai ter misericórdia deles, e eles vão se converter. Jonas toma o lugar de Deus, diz, eu sentencio esse povo, o Senhor quer salvar, mas eu os sentencio à morte, não vou pregar, porque se eu pregar, eles vão converter por causa da sua misericordiosa graça. Olha que coisa terrível, mas mesmo fugindo do seu chamado, ele consegue, mesmo nesse estado de desobediência, esse estágio crítico a Deus, ele consegue ir para o porão do navio e dormir tranquilo. A Bíblia diz isso, que mesmo nesse estágio ele consegue dormir, enquanto o navio estava passando por uma grande tempestade, e essa tempestade veio ali por causa da desobediência de Jonas. Foi por causa disso que o navio ia afundar, que eles tiveram que dispensar a carga do navio. E no final da história, eu creio que a maioria aqui já conhece, ele foi lançado ao mar. E ele foi engolido por um grande peixe. E ele terminou tendo que obedecer o propósito de Deus para Nínive. Querido, como é que eu quero aplicar isso na nossa vida? Será que nós não estamos vivendo esse momento aqui, a igreja, não a igreja de Irati, mas nós também, mas a igreja de forma em geral? E essa é a palavra que Deus trouxe para nós. Quando Ele nos chama, querido, para cooperar com Ele, na realização do seu plano, do seu propósito, ou para resolver uma questão que Ele tem aqui na terra, não há espaço para desobediência. Especialmente dos seus profetas, pastores, líderes. E o que acontece, querido, com muitos é que, mesmo estando em desobediência com o seu chamado, fingindo, ou fugindo do compromisso que Deus delegou a ele, consegue ainda assim dormir tranquilo aí nos porões da vida, consegue tranquilo.
E muitas tempestades à sua volta, mas ele consegue ainda dormir tranquilo, assim como Jonas, que em determinado momento ele percebeu que ele era o causador dessa tempestade. Em algum momento ele permitiu, querido, que o seu coração, mesmo em desobediência e distante do seu chamado, ele permitiu que algo entrasse ali no seu coração, e eu creio que é isso que Deus está fazendo conosco, com essa palavra. Isso me trouxe um temor, querido, quanto a ouvir e a obedecer a Deus, um temor muito grande, porque a sentença de Deus para a vida de Jonas não foi uma coisa fácil não, querido, mas houve uma sentença por causa da sua desobediência, e nós precisamos, querido, nos render à vontade de Deus, e nós não vamos fazê-lo sem que nós tenhamos uma vida de oração, e nesse momento é que nós vamos entrar em profunda introspecção, meditação, e nós vamos descobrir em que lugar da nossa vida há desobediência ao nosso chamado, em que lugar Deus nos chamou para resolver uma questão que Ele tem aqui na terra, e nós estamos dormindo nos porões da vida. E eu acredito piamente, querido, e esse é o chamado, isso tem ardido no meu coração, que nós jamais vamos chegar nesse lugar de profunda rendição, se a gente não orar. A única coisa que nós podemos fazer é orar, porque através da oração, e eu acredito que Jonas, ele só entendeu isso porque ele deu vazão ao Espírito, a Deus, para em algum momento dizer: ei, tudo isso vai desabar, uma cidade vai morrer inteira, um povo vai para o inferno, porque você resolveu dormir, tomando a sua decisão. Eu te mando para Nínive, você vai para um outro lugar. E quantas vezes Deus nos manda para uma coisa, nós partimos para outro lugar. Quantas vezes Deus nos manda dirigir uma célula, quantas vezes Deus nos manda fazer um trabalho social, quantas vezes Deus nos chama para ser um ministro, um homem de uma mulher de oração, e nós dormimos na nossa tranquilidade. Ficamos apáticos, achando que está tudo bem, querido. Não está tudo bem, não vai ficar tudo bem. Deus não vai deixar isso tudo bem, barato não pense que isso vai passar despercebido, a minha inércia, o meu sono em meio à tempestade, porque estamos vivendo uma tempestade nesse mundo, e eu creio nessa palavra profética que Deus falou com o Luciano, nós vamos viver, e estamos vivendo, e o sonho que Deus me deu, de quinta para sexta, querido, resume isso perfeitamente. E essa luta, essa batalha, querido, ela não vai ser só lá de fora, não. Porque lá de fora é fácil identificar. Essa batalha vai acontecer aqui dentro. Porque Jonas era um homem de Deus, ele era um profeta. E a bagunça daquele barco começou por causa dele. Um cara de dentro da igreja, de dentro do povo. Um chamado, um escolhido de Deus para resolver um problema. Agora ele era o quê? Mais um problema para Deus. E muitas vezes, quando Deus nos chama para resolver um problema, nós nos tornamos outro problema para Deus. Além de não resolver pela desobediência, nós criamos um outro problema para resolver conosco, por causa da nossa desobediência. Nós precisamos nos render à vontade de Deus, mas nós não vamos fazer isso sem uma vida de oração. E essa é a minha mensagem de hoje, uma vida de oração. Essa é a minha mensagem. E eu quero que você saia daqui com temor e tremor, querido. Assim como eu estou, querido, por dentro tremendo. Eu ajoelhei aqui na hora do louvor, porque eu estava tremendo por dentro, eu estava com medo de desmaiar, por causa dessa palavra. E ainda estou com aquele negócio aqui dentro. Sabe por que nós chegamos nesses limites, querido? De dormir tranquilo enquanto o circo está pegando fogo? Porque não oramos, porque quando oramos, nós ouvimos e obedecemos a Deus. Nós firmamos os nossos passos naquilo que é o propósito de Deus para as nossas vidas, os nossos interesses. Ele passa a ser secundário. Porque quem vai resolver o nosso maior problema, ou quem já resolveu o nosso maior problema, foi o Senhor. Eu e você estávamos perdidos a caminho do inferno, e Ele nos resgatou por causa do seu amor. Qual é a resposta que nós damos ao Senhor pelo favor, pela graça
que Ele derramou sobre nós. Querido, eu tenho ouvido aqui nas quartas-feiras de oração, 5, 6 pessoas orando. Cadê o resto da igreja? A gente tem penado para levantar líderes de célula. Cadê o resto do povo? Diga comigo uma vida de oração. 1 Tessalonicenses 5, 16, 18. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Feche os teus olhos, querido. Amado e precioso Espírito Santo, eu quebro em nome de Jesus toda a autoridade das trevas, toda a prisão de alma, de coração, de sentimentos, que rejeita a tua palavra. Eu quebro agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda a pretensão do inferno, toda a obra do inferno, toda a dureza de coração, toda a resistência à sua palavra, as suas demandas, Pai, para com a humanidade, eu quebro em nome de Jesus e eu declaro corações livres, mentes livres para te ouvir e para te obedecer. Pai, eu oro em nome do Senhor Jesus que não sejamos como Jonas, Pai, que conseguiu dormir em meio a uma tempestade, até que reconheceu que ele era o problema, e por causa disso ele foi lançado ao mar. Pai, que reconheçamos que muitas vezes nós somos o problema, ao invés de ser a solução que o Senhor está procurando nessa terra. O Senhor nos chamou para ser solucionadores de problemas aqui, Pai. O Senhor nos chamou para isso, que essa palavra nos impulsione a isso, que nos tornemos homens e mulheres de oração, prontos, aptos, Pai, para fazer a sua vontade a despeito de tudo, de todo o nosso sonho, de todo o nosso plano e projeto. Que essa palavra encontre, Pai, aceitação e não rejeição. Eu desprezo, eu mando embora, eu cancelo todo o espírito, Pai, de questionamento, de rejeição quanto à sua palavra. Assim como Jonas, que rejeitou a sua palavra e decidiu tomar o seu rumo, desobedecendo ao Senhor, que essa palavra nos conduza, Pai, para a sua vontade. Glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Você pode dar um aplauso à palavra do Senhor, querido? Querido, a oração, ela é o direcionamento, ela é uma bússola para o crente. A oração, ela é esse instrumento que direciona o crente. Você imagine, querido, um piloto, né, sem os instrumentos de navegação, um comandante de um navio, sem, né, uma bússola, sem nenhum instrumento de navegação. Assim é o crente que vive sem oração. Ele vive sem direção. Ele não sabe para onde vai, ou ele segue pessoas que não deveria seguir, ele não tem direção, porque qualquer um que chega e diz é para lá, ele vai, outro chega é para cá, ele vai. Um crente que não tem oração, ele não consegue, sabe, enxergar. Enquanto eu estava aqui ajoelhado, Deus diz também, e eu ia até dizer essa palavra, mas eu falei, enquanto pregava, vou dizer, Deus disse que está colocando uma linha, se você segurar uma linha aqui, ela vai ficar exatamente no plumo. Mas se ele colocar uma linha para ficar assim, ela não fica, porque a responsabilidade no horizontal é minha e sua. No horizontal, você coloca, ela fica perfeita. Aliás, o plumo é assim, você coloca um peso embaixo, e se não colocar, ela vai ficar no plumo. O peso é só para facilitar. Mas aqui, na horizontal, nós temos que trabalhar. E Deus diz, está trabalhando na horizontal, porque não há nada para fazer de lá para cá, Ele já fez tudo. E agora nós precisamos trabalhar o nivelamento. Horizontal fala de nivelamento. Fala de comunhão, de um povo que ora junto, de um povo que come junto, de um povo, sabe, que coopera junto. Que comunga junto, um povo que tem unidade. E isso é que fala horizontal. E Deus está planando esse caminho horizontal, para que Ele forme, né, o verdadeiro sentido da cruz. É vertical e é horizontal. E eu creio que aquela posição de Jesus traz isso para nós. O vertical e o horizontal que Jesus estava cumprindo ali. O propósito da oração, que ele deve ser... A oração deve ser o fôlego.
A oração, ela precisa ser o fôlego aí da vida cristã, não é um recurso que a gente tem na hora da urgência, da dificuldade. E a maioria de nós fazemos isso, nós corremos para Deus por causa de uma dificuldade, uma enfermidade, uma perda. Aí nós lembramos que temos que orar, que precisamos orar. Mas quem diz que é assim? Orar sem cessar, não é quando eu tenho problema, a minha vida é um estilo. Efésios 6,18 diz, orando em todo o tempo no Espírito, porque a oração, ela é uma proteção espiritual, querido. A oração é uma proteção espiritual. Quem ora, peca menos. Quem ora, erra menos. Porque a oração, querido, ela se torna um escudo para a nossa vida, um escudo para a nossa mente. E orar, querido, ela é tão importante, orar é tão importante como orar. Não é de qualquer jeito, porque a maioria das nossas orações, querido, é uma petição só. E a gente termina a nossa relação de pedido e nós esquecemos que estamos conversando com alguém que quer nos falar alguma coisa. Mas nós temos medo do que ele vai falar, assim como Jonas. Medo, porque às vezes ele vai falar o que eu não quero ouvir. E eu não tenho outra saída quando eu nego ao que ele tem para me falar, eu não faço o que ele tem para me falar, eu vou sofrer as consequências. Não é porque Deus me ama que o seu fogo, o fogo da sua fúria também não está sobre mim. Claro, Ele é puro amor, mas Ele é fogo consumidor. Não pense que desobediente entrará no reino de Deus. Ah, mas eu não desobedeço. Querido, nós desobedecemos em coisas pequenas e nós achamos que isso não tem problema nenhum. Deus é misericordioso, é mesmo, e Ele é longânimo, é mesmo, mas uma hora a sua longanimidade vai terminar. E se nós não estivermos em plena vida de oração, constante, sem cessar, é fácil o mundo engolir a gente, o mundo tragar os nossos pensamentos, e a gente começar a correr atrás dos nossos afazeres, das nossas questões, esquecemos as questões de Deus. Lá em Ageu, Deus faz essa queixa, vocês estão passando esse perrengue, eu estou parafraseando, por quê? Porque vocês estão cuidando das suas casas apaineladas, enquanto a minha casa está em ruína. E no capítulo 2, ele faz o povo prosperar, porque ele diz para o povo, vocês estão passando esse negócio, vocês comem, não mata fome, bebem, não mata sede, vocês trabalham e não vê o resultado, vocês ganham dinheiro, mas colocam no bolso, e o bolso é como um saquetel furado. E Deus diz, cuida das minhas coisas, que vocês vão mudar. E é isso que eles fizeram, e mudou completamente a situação daquele povo, do povo de Deus daquele momento. Jesus, Ele ensinou, querido, para nós o modelo de oração, e não foi à toa. A oração do Pai Nosso, Mateus, no capítulo 6. Nesse modelo de oração nós encontramos louvor, submissão, provisão, perdão e livramento. Não é para você orar, ou pode ser, mas a sua oração, ela precisa disso aqui, não é uma só petição. Ela precisa de louvor, ela precisa de submissão. Pai nosso que estás no céu, louvor. E cada parte dessa oração, querido, fala de submissão, fala de provisão, fala de perdão e livramento. Tudo isso precisa estar na vida de um crente, mas a menos que oremos, nós não vamos praticar isso. Porque tudo isso aqui, uma vida de louvor, uma vida de submissão, uma vida provida, uma vida onde eu ofereço, eu libero perdão e eu peço perdão, e uma vida de livramento não vai acontecer fora de uma vida, de um estilo de vida de oração. E se você, querido, não consegue um assunto para orar, não consegue começar, não consegue desenvolver e não consegue nem terminar uma oração, a oração do Pai Nosso é um modelo perfeito. Jesus, Ele veio para nos aperfeiçoar em tudo. O nosso, querido, modelo perfeito, o nosso estilo de vida de oração, o nosso modelo perfeito é Jesus. Jesus não só orava a oração certa, mas Ele orava o tempo todo. Ah, não tenho tempo. Jesus também fez essa queixa. No seu pior momento, onde Ele precisava de homens e mulheres, e eu creio que nós estamos vivendo esse tempo. Guerras, terremotos,
pecados. O mundo está vivendo Sodoma e Gomorra, que Jesus disse que vai ser nesses tempos, nos últimos tempos será isso. E nós, querido, não oramos. Jesus, ele fazia tanta questão da igreja participar, ele estava começando a igreja, que no seu maior momento de sofrimento, olha como é que nós somos, não é Pedro, não é João, não é Marco, não, eu e você. Ele nos chama para orar, diante de uma angústia, onde estava suando gotas de sangue, e ao invés de orar, aqueles homens dormiram, e Jesus faz uma queixa, mas nem por uma hora, vocês conseguem orar, vocês não estão vendo a minha agonia, nem por uma hora vocês conseguem orar comigo? Então Jesus não trata aleatoriamente, alheiamente, a nossa vida de oração. Ele foi um modelo perfeito. Jesus, ele se retirava para orar. Ele não ficava só resolvendo problemas dos outros, especialmente os seus problemas. Jesus, não podemos esquecer que ele era filho de um carpinteiro e provavelmente ele era um carpinteiro também. Mas Jesus, ele vivia orando. Ali orando no Getsemane, ele nos ensina, né, sobre entrega, sobre submissão. Então ele ensina aqui que nós precisamos nos retirar para orar. Ele ensina que através da oração nós vamos alcançar esse nível de entrega ao Senhor. Mas como que eu vou desenvolver uma disciplina de oração, pastor? Estabeleça horários regulares. Horário para você orar. Não dá de manhã, vai à tarde, não dá à tarde, vai de manhã, não dá de manhã nem à tarde, vai à noite. Olha, querido, o que Daniel 6,10 descreve especificamente que ele orava 3 vezes por dia, em Daniel 6,10, com janelas do seu quarto voltadas para Jerusalém. Então ele orava num quarto, ele orava num lugar, e ele orava por um propósito. 3 vezes ao dia. Então eu quero crer que manhã, tarde e noite Daniel estava orando. O que Daniel, querido? Daniel tem um livro. Daniel tem profecias tremendas, né, escatológicas em seu livro. Daniel viu o futuro, viu o final. Mas a gente quer chegar nesse lugar sem oração. Às vezes não oramos nem pelas nossas necessidades. Então, espaços reservados, querido. Seu quarto, quem sabe, eu gosto de orar no carro. Às vezes eu encosto aqui e eu não saio do carro. Eu fico dentro do carro orando. Às vezes está frio, às vezes eu quero ficar ali dentro. Ligo o rádio, fico orando dentro do carro. Às vezes na sua caminhada, não pode ser só assim, mas pode ser assim, não perder momento. A Bíblia diz, orai sem cessar. A Bíblia diz, orai o tempo todo. O tempo todo. Estabeleça propósito para você estar em oração. Eu estou falando de disciplina para você desenvolver uma vida de oração. Sabe por quê, querido? Porque é somente as pessoas que oram é que vão experimentar os frutos de uma vida de oração. Quais são os frutos de uma vida de oração? Muitos frutos. Muitos frutos. Uma paz interior. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração. Isso se dá numa vida de quem não ora, não tem comunhão com Deus, não tem conversa com Deus. Não. Outro fruto, crescimento na sua intimidade com Deus. Por que eu me casei com a Márcia? Porque nós começamos a desenvolver um relacionamento de diálogo, de conversa, onde eu conheci o coração dela, ela conheceu o meu coração, e isso nos levou a tomar uma decisão de casar. Deus quer se casar conosco. Jesus está preparando o nosso noivo amado, o dia do grande casamento, as bodas do Cordeiro. Mas Ele não vai levar uma noiva que não se interessa por aquilo que Ele interessa. E quando nós conhecemos o coração do Pai, temos intimidade, conhecemos o coração do Pai, porque oramos, conversamos bastante com Ele, Ele vai se revelando e nós vamos tendo intimidade com Ele, e isso passa a ser um fruto do nosso coração, uma intimidade com o Senhor. Uma intimidade. O Salmo 145:18 diz, o Senhor está perto de todos os que invocam. Será que Ele está perto de todos que não invocam? O Senhor livra todos, até o mesmo incrédulo. Mas esse perto tem uma conotação muito diferente. De todos os que o invocam em verdade. Outro fruto, querido, que você recebe quando ora é sabedoria.
é direção, sabedoria. Tiago 1,5 diz: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, ore a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedida. Tem falta de sabedoria? Está decidindo, está se quebrando, está se lascando na vida toda, no casamento, nos relacionamentos, na amizade, na empresa. Ore, peça a Deus que Ele dá sabedoria a todos que lhe peçam. Nós damos cabeçadas, querido, muitas vezes porque não temos. Outro fruto, sabedoria. Quando nós oramos, em tempos de crise, nós tomamos decisões sábias, porque tempo de crise é o melhor momento, ou o pior momento para a gente tomar decisões erradas. Quantas eu e você já tomamos em tempo de crise? Decisão errada. Faltou sabedoria, porque não orou. Eu já tive perdas, querido, milionárias, quando eu era empresário, porque faltou oração. Faltou intimidade, faltou ouvir, não faltou ouvir, na verdade faltou foi obediência. E eu me lasquei todinho. E coloquei a minha família em risco, coloquei os negócios, eu coloquei todo o meu projeto, o projeto que Deus tinha, eu coloquei o meu testemunho em risco, porque faltou sabedoria. O outro fruto é uma transformação pessoal, querido. É uma transformação. Nós regozijamos do que os outros pregam, do que os outros falam, da sabedoria dos outros. Pare, comece a regozijar da sua sabedoria, de como você fala, de como você prega, como você conhece a Bíblia. Sabe, viver, querido, de milagre dos outros, isso não é cristianismo. Eu preciso ter minha história, minhas experiências de milagres. Mas não vou ter se eu não tiver uma vida de constante oração, intimidade com Deus, aprofundamento em Deus. Não vai acontecer, querido. A gente é muito bom para contar histórias de milagres dos outros, falar de pregadores, que palavra tremenda. Mas e eu? Qual a minha história? Quais são as minhas experiências no meu momento de oração? Que milagres eu já provei? Que isso firma meu coração em Deus. Experiências com Deus, que eles são maravilhosos, são coisas essenciais para nos firmar em Deus. Porque aquilo que Ele fez é inegável, ninguém consegue tirar isso do seu coração. Se Deus move na sua vida, ninguém consegue. Mas é preciso perseverança na oração. Perseverança. Lucas 18, conta essa história dessa viúva persistente. Eu quero ler com você, de 18, a partir do 1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola. Olha o que diz a palavra. Para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. O texto diz isso. Jesus contou essa parábola e a Bíblia diz que Jesus contou para que eles tivessem uma vida de oração sem nunca desanimar. O texto diz isso. Ele diz: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, o juiz: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Eu vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a me importunar. E o Senhor continuou: ouça o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os a esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quanto ao Filho do Homem, quando o Filho do Homem vier, aí Ele faz uma pergunta: encontrará fé na terra? Ele está dizendo, aquela viúva importunou um juiz iníquo, que não temia Deus. E o homem falou: eu vou resolver. Ele falou: eu sou melhor, Deus está falando, eu sou melhor do que esse juiz iníquo. Acaso eu não vou fazer justiça àqueles que orarem? Mas ele diz: mas será que eu vou encontrar fé aqui na terra? Homens que ousem fazer o que essa mulher fez? Ou eu estou conformado com a minha vidinha medíocre, e eu chamo isso de cristianismo? Querido, eu estou no pacote, não estou aqui ofendendo vocês, eu estou falando conosco, igreja do Senhor. E você que está em casa, ficou em casa, por favor, não fique fazendo outra coisa. Sintonize, fica aí ligado nessa TV, por favor, querido. Não fique fazendo almoço, fazendo outras coisas não, porque essa palavra é para você também. E eu quero concluir, querido. Como nós aplicamos tudo isso na nossa vida? Então vamos recapitular. Convença que você tem uma necessidade, certifique-se de que há um modelo para você, que essa oração produz fruto,
e que você precisa perseverar e nunca desistir. Se convença que você tem uma necessidade de orar. Você não ora, querido, porque eu vou orar, não tenho nada para fazer, não. Você tem uma necessidade. Deus não falou para orar sem cessar, continuamente. À toa. É porque é necessário. Jesus fazia isso o tempo todo. Se Jesus fazia, é necessário. Ele é o nosso melhor e infalível modelo. Essa oração é tão importante que Jesus deixou o modelo. E nós precisamos sempre lembrar que nós não vamos colher fruto do que não plantamos. A oração faz a gente colher fruto daquilo que nós semeamos. Semear, querido. Tinha dia que eu ia para a roça, quando eu trabalhava na roça com os meus pais, principalmente naquele tempo de geada, eu tinha que pegar cavalo no meio daquele pasto, capim até aqui, molhado de orvalho, geado, e você entrava, querido, eu queria morrer. Mas todo dia era a mesma história. Falava, meu pai, não dá para deixar esse cavalo trancado no lugar. Não, o cavalo tem que comer, ele tem que descansar, ele precisa ser livre. E soltava aquele pasto enorme, aquele cavalo correndo para lá e para cá. Eu tinha uma égua chamada lambreta, essa égua corria que nem um cão. Mas tinha que pegar, parar para trabalhar. Quando você ia para trabalhar naquele frio, você já estava da cabeça aos pés molhado. Mas era perseverança todo dia, porque no final nós já colhemos a lavoura que nós semeamos. E não há semeadura sem sacrifício. A tua oração é regra. Suas petições. Perseverança. Não importa o quanto isso ocupa do meu tempo. O quanto eu tenho que deixar para orar. O quanto eu vou perder para orar. Porque é isso que nós fazemos. Se eu for gastar esse tempo, eu vou perder. Eu tenho tanta coisa para fazer. O Senhor reconhece. Não pense isso nunca. O Senhor, querido, não considera a nossa má administração do tempo para justificar que nós não temos tempo para ter intimidade, para orar e buscar a sua face. Não pense que nós vamos ter esse reconhecimento diante de Deus. Deus, eu conheci, eu vi o quanto você trabalhou, você montou um monte de empresa. Jesus falou sobre isso numa parábola. Eu não tenho nem onde guardar, eu preciso construir mais celeiros. Aquele orgulho. E ainda testemunha isso como bênção de Deus. Não, isso é fruto do seu penoso trabalho. Mas que terá uma consequência lá na frente. Porque o que conta é a intimidade. É a nossa relação com Deus. Qual é a frequência, querido? Da sua vida de oração hoje? Qual é a frequência da minha vida de oração hoje? Aonde, em que área da sua vida você precisa testemunhar essa paz que excede todo entendimento, que guarda a nossa mente e o nosso coração? Aonde está a falha? Aonde que nós erramos? Aonde nós não fizemos? E eu quero lançar, querido, hoje esse desafio para você e para mim. Um desafio prático. Prático, querido. Defina um tempo diário de oração. Não sai daqui sem decidir isso. E por favor, querido, vai além desse tempo medíocre que você pensou agora. Porque dá. A gente arruma tempo para tudo. Nós conseguimos fazer viagens longas, nós conseguimos ficar semanas fora, longe da empresa, longe de tudo, longe da família, a gente consegue, mas na hora de orar a gente não consegue ficar uma hora distante da empresa, distante do trabalho, distante da família, a gente arruma desculpa para isso. E é como, querido, na minha terrível ignorância, Deus olhando e dizendo, eu não posso contar com esse povo para resolver o meu problema, eles são outro problema para mim. Eu preciso ficar resolvendo o problema deles. Ao invés de eles resolver, eles criaram outro problema. Porque quando não oramos, querido, a gente começa a ser problema para os outros. Peso para os outros. As pessoas têm que carregar a gente nas costas o tempo todo. Isso é terrível, querido. Que diz o Senhor Jesus que aqueles homens, com aquela geração que só buscava Ele por causa daquilo que Ele poderia dar, poder, glória, fama, aqueles homens não eram diferentes, e Jesus traz esses homens para a oração,
E o maior, querido, a maior revelação de poder que eles receberam foi nesse ambiente Pentecostes, ambiente de oração, de comunhão. Vá para lá, vocês vão orar, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E depois que isso aconteceu, a história desses homens mudaram. Mas se eles não tivessem ido para o cenáculo orar, eu não vi contar em lugar nenhum na Bíblia, de pessoas que estavam, tinha mais crente lá, que não estavam naquele lugar, eram 120 pessoas. Você viu falar disso em um outro lugar, na Bíblia? Que aquilo aconteceu naqueles dias? Não, é porque obedeceram. E quando saiu daquele lugar, deixaram de ser peso, para ser alívio para aquela geração. Se nós vamos viver um tempo de crescimento, de prosperidade financeira, um tempo de resiliência na tempestade, nas dificuldades que virão, certamente vai piorar, querido. E não é só porque o Luciano falou, é porque a Bíblia diz isso. Nós estamos vivendo esse tempo de uma igreja morna, de uma igreja mais escandalosa, dando mais escândalo no mundo do que louvor a Deus. E a gente gasta aquele monte de tempo ouvindo escândalo em TikTok, em essas porcarias, eu nem sei, nunca nem acessei esse negócio aí, nem sei. Mas a gente gasta um tempão rindo e achando graça daquelas palhaçadas que se fazem com a igreja. Pastores com pastores, líderes com líderes, os sabidos da vida, alguns moleques da vida, ensinando a igreja a ser um corpo frágil. Só para receber. Você já recebeu, eu já recebi tudo que eu precisava, agora é momento de eu dar. É momento de eu retribuir. Eu não estou aqui, querido, para ganhar alguma coisa, eu estou aqui para dar tudo que eu tenho. E Jesus falou disso: se você não está disposto a dar a sua própria vida, você não é digno de mim. Mas nós não queremos dar 10 minutos de oração. Então, defina isso, tome isso como prática. Definir um tempo de oração na sua vida. Não faça um tempo grande de começo para você não desanimar, não desistir, mas não abra mão do que você aceitou como desafio. Anote os pedidos, pelo menos aí três pedidos de oração durante a semana que você vai fazer, você vai anotar isso. Vou orar por isso, e você fica observando como que as coisas estão fluindo, você vai ver como que é diferente, e aí você começa a compartilhar os resultados. Quando você começa a falar dos resultados de oração, você se empolga a orar mais. Quando você não tem nada para contar, querido, é igual a menina ou o menino começa a namorar o outro que não gosta, não conta para ninguém, mas quando gosta, conta para todo mundo. Ai, que gato, todo mundo está vendo a coisa feia que é, né? Mas, ai, que gato, ai, que olha, ai, que não sei o que, você está vendo, meu Deus do céu, onde ela viu isso, onde ele viu isso? A gente tem uma história para contar, quando nós temos alguém que nos revela essa história, querido.